Olá a todos, eu sou a Sati e hoje vou mostrar como eu fiz a roupa da Nami do arco de Egghead de One Piece. Se você gosta de conteúdos de cosplay e tutoriais, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Para a roupa dela, comecei criando os moldes no papel. Fiz uma modelagem bem básica para essa peça. Eu tenho um vídeo onde eu ensino modelagem de roupas básicas para iniciantes de um jeito bem detalhado e explicadinho. Vou deixar nos cards e na descrição para vocês acompanharem depois. Vocês podem usar esse vídeo como base para criar modelagem das suas próprias roupas e cosplays. Lá eu explico melhor e por isso nesse vídeo eu não entrei em tantos detalhes, para não ficar muito repetitivo. Para fazer essa peça, eu usei tecido elanca que estica bastante. Dobrei o tecido em 2 vezes, criando 4 camadas no total, porque eu queria aproveitar para fazer o forro também. Começo riscando o molde na parte dobrada para não ter nenhuma divisão na parte das costas. Posiciono o molde e começo a riscar, de preferência usando um lápis próprio para tecido. Antes de riscar, lembre-se sempre de posicionar o molde com a largura dele sempre no sentido em que o tecido estica. Ele tem que esticar sempre para esse sentido, no sentido da largura, e não para esse. Eu fiz o mesmo molde para a parte da frente e das costas, a única diferença é na parte da gola. Então, estou cortando essa parte para riscar agora a parte da frente. E a parte da frente tem uma divisão no meio, então não tem problema riscar ela aqui no meio do tecido. Depois de riscar os moldes, eu alfineto tudo e corto. Como a intenção dessa peça é ficar bem justa ao corpo, eu não vou fazer margem de costura. Eu vou cortar diretamente no risco e costurar assim mesmo. Mas eu só tô fazendo isso porque eu sei que esse tecido estica bastante. Bom, depois de cortar, eu separo a parte da frente, tiro os alfinetes das laterais e abro a peça. Pelas imagens do mangá, eu não consegui identificar se ela tem um zíper na parte da frente, por isso eu vou fazer sem zíper, somente com essa costura no meio. Então, a primeira coisa a se fazer é passar uma costura nessa parte reta. Eu já vou costurar com forro e tudo para facilitar e agilizar o processo. Uma coisa que eu esqueci é que antes eu posicionei a parte do ombro, da frente e das costas apenas para corrigir um detalhe. A manga dela parece que é um pouquinho mais curta, então vou corrigir isso agora. Eu corrigi no próprio tecido mesmo e cortei um pedacinho a mais da manga para ela ficar um pouco mais aberta. E mesmo que você não precise fazer essas correções, é sempre interessante posicionar as peças uma do lado da outra para ver se certas partes estão encaixando direitinho. Agora sim, vamos costurar. Passei primeiro uma costura reta. Depois, achei melhor passar um reforço em zigue-zague. E ficou assim. Depois eu peguei a parte das costas, tirei os alfinetes e abri, posicionando a parte da frente por cima, do lado avesso. Posicionei direitinho, ombro com ombro e alfinetei. E na parte lateral, a mesma coisa. Posicionei direitinho cada camadinha, alfinetei e costurei. Antes de desvirar a peça, na parte da manga eu fiz uma espécie de bainha pra já dar um acabamento. Dá pra fazer o mesmo acabamento com um viés, costurando em volta da manga. Mas eu resolvi fazer desse jeito por ser mais rápido, ficando assim. Desvirei e experimentei pra ver se ia ficar bom no corpo ou se precisava fazer mais algum ajuste, que foi o caso das mangas, onde elas acabaram ficando um pouquinho largas. Então eu só dobrei ali, fazendo uma espécie de pence e costurei. A próxima coisa foi fazer a barra da roupa, e para isso eu medi toda a parte de baixo e multipliquei por 2. Em seguida, cortei uma tira comprida de 2 cm de largura pelo comprimento total da parte de baixo da blusa, que eu multipliquei por 2, e dobrei essa faixa ao meio. E em seguida, costurei as pontas para formar um círculo fechado. Resumindo, fiz uma faixa do mesmo tamanho da barra da blusa para costurar por cima dela. Virei a faixa do avesso e passei a peça por dentro da faixa, passando uma costura aqui. Depois é só abaixar, e ficou assim. A próxima coisa foi fazer o capuz. Confesso que eu fiz meio que no olhômetro, mas basicamente eu medi e somei as golas da parte da frente e de trás e fiz algo parecido nesse padrão que eu vou mostrar aí pra vocês. Depois disso, peguei parte do tecido já dobrado, posicionei o molde, risquei e cortei, alfinetando tudo. Em seguida, passei uma costura nessa parte circular aqui, e nessa partezinha aqui. Essa parte e essa parte ficaram abertas. Depois de costurar, passei a tesoura na parte circular do capuz, fazendo piques. E agora nessa parte que deixamos aberto, eu vou fazer uma pequena barrinha igual fizemos com a manga, ficando assim no final. E agora iremos encaixar o capuz da blusa. Deixei a blusa virada pro lado certo, enquanto o capuz eu deixei do avesso. E virei ele de ponta cabeça,
colocando toda a blusa por dentro dele. Essa hora pode parecer confusa, mas eu simplesmente fui juntando a parte de baixo do capuz com a gola e fui alfinetando. E depois foi só costurar. E ao desvirar, temos um capuz. Por fim, vou fazer a parte da calcinha. Peguei outra parte do tecido, dobrei e dobrei mais uma vez. E para me basear, vou usar minha própria calcinha ou shorts como molde. Risquei em volta, deixando só um pouquinho maior. E aí cortei. Aqui dobrei novamente para riscar a parte da frente, que seria levemente menor. E aí dobrei dessa outra forma aqui, para cortar somente de um lado. Fiz um forro e costurei tudo em volta. Lembrando que o ideal é que você corte a calcinha com a parte da abertura na mesma direção do lado que mais estica do tecido. E antes de costurar, veja se vai passar pela sua perna. Eu tive esse mesmo problema e tive que refazer. Pessoas com coxa grossa, fiquem atentas. Depois é só costurar fechando as laterais da calcinha e pronto. Por fim, eu vesti as peças, a parte de baixo e de cima. E medi ali mais ou menos onde eu iria conectar as duas. Como eu não coloquei zíper, eu não posso costurar a calcinha e a blusa. Então, para manter as duas juntas, eu coloquei velcros. Assim, as duas peças ficariam conectadas. Para terminar, eu desenhei à mão mesmo a sigla SSG, na parte esquerda, e pintei com caneta e tinta de tecido. E esse foi o resultado da roupinha. Estou trabalhando agora nas botas e no fone da Nami, e eu vou mostrar tudo no próximo vídeo. Então, não deixem de se inscrever para acompanhar o tutorial. O vídeo da pistola já está disponível e eu vou deixar aí no card e na descrição para vocês acompanharem depois. Se gostaram, curtam e comentem para me ajudar. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, principalmente a Silvia, Ricardo, Yasmin, Sérgio, Carolina, Lari e Laila, que são membros aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!